Engraçado, caraca, nessa, né? Fica uma cabeçona gigante. É, aí. Então, né, hoje eu tinha comentado, né, naquela outra vez já, que acabou sendo o membro fantasma, e né, que tinha a opção, né, do andar para trás ou o membro fantasma. Daí a gente fala primeiro do membro fantasma e hoje ficou, né, esse artigo de andar para trás, e, na verdade, ele fala um pouco mais do que isso, né? Na verdade, o assunto principal dele não é nem a marcha para trás, né? Mas a gente vai falar um pouco mais ao longo da reunião. Então, o jornal, o artigo, né, foi publicado em 2022, né? Nesse jornal europeu de reabilitação. Eu já deixei que dessa vez eu deixei tudo aberto já, né, para não a gente não se enrolar. Mas então aqui, ó, esse jornal europeu, né? Então na lista lá dos Scopus, ele é classificado no ranking lá de reabilitação como o oitavo melhor jornal, né? Então ele ganha de 94% dos jornais da área. Pelo SJR, ele é classificado lá dentro dos 25 melhores, né? E é legal aqui que dá para ver ao longo do tempo, né, a transição dele de um jornal ruim para um top, né? E quantos anos que ele já está, né? Na área de reabilitação, já é desde 2008 um jornal top, né? E na área uma área de reabilitação mais ampla, né? Reabilitação esportiva, reabilitação física de uma maneira geral, também desde 2008 basicamente, mas teve um período de oscilação, né? Mas é aquela classificação por percentil, né? Que eu vou te meio, ó, falo para vocês, né? Então, só para mostrar, né, que essa é uma revista que fica aparecendo aqui para mim, Sugine, uma revista de alto nível, né? E aí o artigo, né, o título do artigo seria o efeito, né, da marcha para trás, né, caminhada para trás. Não sei se tem um nome ou como o João apelidou, né, como que é que você falou aquele dia, João? Michael, né, treino Michael Jackson, né, caminhadinha para trás. E aqui, na verdade, o efeito não é simplesmente do treino Michael Jackson, aqui é o efeito de você observar o cidadão fazendo o Michael Jackson, né? Você assistir lá o Billie Jean, o Thriller, o Moonwalker, na a Sabrina, que é daquela época, provavelmente sabe, né? Tentou fazer, né? Provavelmente já se machucou, caiu, tudo, tá tentando. Então é o efeito, né, desse treinamento, onde você vai acompanhar, né, vai observar, vai assistir essa marcha para trás, em relação a parâmetros de marcha e de equilíbrio, e no AVC crônico, né? Daí é um estudo randomizado controlado. Então, são várias coisas aqui, talvez diferentes, né, daquilo que a gente geralmente fala. Porque geralmente, quando a gente fala da AVC, a gente fala mais agudo, né? Então, aqui é um efeito de um AVC um pouco mais crônico. A gente vai ver que não é um crônico lá de longo prazo, mas é já um AVC crônico. A marcha para trás, simplesmente, já é um negócio que a gente não utiliza muito, muito menos recorrente, né, do que a gente faz. E também essa observação, né? Essa visualização do movimento, que talvez para a gente seja tão distante, tão maluco, né? Tão fora do normal, mas quando a gente para refletir e percebe outras, né? Outras situações, isso é muito utilizado, né? Então eu sempre uso, quando eu falo desse assunto, eu sempre uso o exemplo lá da Fórmula 1, né? Onde o piloto
ele mentaliza, ele assiste vídeo, né, naquela visão de piloto mesmo, né, na visão ali do cockpit, da pista, né, e como uma forma de você se preparar, né, então ele não faz só a preparação ali, né, os treinos lá dentro do carro e pilotando, né, mas ele também faz, assiste, né, ali dentro da visão do cockpit, e também ele mentaliza, né, pontos de freada, pontos de aceleração, pontos de reaceleração, enfim, troca de marcha, pontos de ultrapassagem, essas coisas assim, tipo, no contexto de Fórmula 1, é bastante utilizado, né? E a gente, muitas vezes, a gente conhece algumas opções de técnicas e coisas assim, que é utilizado, às vezes, no esporte de alto rendimento, ou utilizado para outras coisas, e, de repente, às vezes, só tem ideia da gente tentar aplicar ou ver se alguém já aplicou, né, na nossa área, e esse é um caso, né? Talvez a gente não tinha pensado que teria um efeito e a gente vai ver se tem ou se não tem, né? Os autores lá são coreanos, né? Então vamos ver lá. Na introdução, né, esse artigo ele vai falar sobre essas abordagens, né, que tem como um objetivo de reabilitar, né, a marcha de pacientes com AVC, que seriam algumas terapias que a gente já falou em outros momentos, né, terapia com estimulação elétrica, essa terapia mais robótica, que não é também a nossa realidade, mas se tem também, talvez até você já tenha visto, utilização de esteira para treino de marcha, e também uma das coisas que é utilizado é essa observação, né, essa visualização. Não sei como que ficaria mais, não sei como é que é usado isso em português, não faço ideia se tem um nome específico, mas seria a visualização do movimento, né? Vamos usar esse nome, se for um outro nome, daí, quando alguém descobrir, fala. E, independente do método, né, mas a maioria desses métodos ele vai buscar fazer essa reconstrução cortical, vai tentar reconstruir todo o aparato, né, do movimento, desde o sistema nervoso central até a execução do movimento propriamente dito, né. E muitas vezes isso vai ser realizado a partir do treino, com repetição, né. E, de uma maneira geral, né, onde que tudo isso qual que seria essa área, né? A área geral seria essa promoção da neuroplasticidade. Então, tudo isso é para gerar essa neuroplasticidade, né? Todas essas terapias, né, no indivíduo com AVC. E uma dessas terapias possíveis é a caminhada propriamente dita, né? Caminhada, no caso, para trás. Que outros estudos já demonstraram tem um efeito interessante na marcha e no equilíbrio. Então, parece meio óbvio, né? Mas é como até a professora Márcia aí, para quem conhece, ela sempre falava, né, nas aulas lá, que às vezes o óbvio surpreende, e esse é um caso, né? Você pensa, bom, mas se ir para você treinar a marcha para frente ajuda, provavelmente se você treinar para trás ajuda, se você fazer de ladinho ajuda, né? Tudo isso vai acabar melhorando, né, a marcha e o equilíbrio desse sujeito com AVC, né? Então, alguns estudos já realizaram isso. E de certa forma, até acaba sendo uma limitação nossa, né? Aqui, porque quantas vezes nos pacientes com AVC, que aqui no hospital são vários, que a gente já atendeu, né? Quantas vezes a gente fez, né? Outros movimentos de marcha a não ser para frente, né? Talvez a gente ande só para frente, né? Não tem acostumado a andar para trás, de lado, enfim. E aí, uma questão puramente de controle do movimento. Então, se você for parar para pensar a nível de controle de movimento, a caminhada para frente e a caminhada para trás são considerados movimentos diferentes, né? Então, a musculatura agonista vai ser diferente. Então, a interpretação, né, a informação do sistema nervoso central para a execução daquele movimento vai ser diferente. Então, por mais que pareça tão bobo, né, você fazer, vou fazer para frente agora, agora vamos fazer para trás. Para o cérebro do cidadão, são movimentos diferentes, né, porque uma hora ele tem que ativar certo músculo naquele certo momento para promover aquele certo
aquele movimento, né? E para trás seria o contrário, né? Então acaba sendo movimentos diferentes que poderiam ser trabalhados. E aí, né, que vai começar a falar um pouco dessa questão da visualização do movimento, alguns estudos, né, que seriam da própria dupla aqui que escreveu esse, acabou demonstrando que essa observação, né, do movimento, especificamente do movimento de andar para trás, pode afetar positivamente a marcha nesses pacientes com um AVC, né? Então, eles observaram lá que no teste de caminhada de 10 metros, no TUG, e nesse índice de marcha dinâmico em relação a pacientes com AVC crônico, não tiveram, aqui, né, comparado com aqueles do grupo, não tiveram o grupo que assistiu teve benefício quando comparado com o grupo que só fez a marcha para trás, né? Nesses 3 índices. Então, quer dizer que o benefício não foi de você andar para trás, o benefício foi de você assistir o treinamento, né? Então, você assistiu um treinamento, né? Assistiu o cidadão andando para trás, melhorou na caminhada de 10 metros, no TUG, né? Que já é 2 conhecidos, e talvez o índice de marcha dinâmica vocês não conheçam, mas eu já deixei aberto aqui também. Então, vamos ver aqui. Esse índice de marcha dinâmica são 8 questões, basicamente, 8 tarefas, que vão de 0 a 3, né? E quanto mais alto o score da pessoa, melhor, né? Então, por exemplo, a tarefa de marchar em superfície plana. O indivíduo tem que andar ali a uma marca de 6 metros. Então, o 3 seria se ele anda sem dispositivo, a velocidade ok, né? Sem desequilibrar e com um padrão normal. Né? E assim por diante, né? Movimento, mudança de velocidade, movimentos horizontais da cabeça, enfim, você vai avaliar ali em 8 tarefas, podendo chegar a um total de 24 pontos. Né? E se você, pelo que eu estava observando aqui, um score abaixo de 19 já é um risco de queda que esse paciente tem, né? Segundo esse índice. Então, se ele tiver abaixo de 19, ele tem um risco. Então, esses 2 autores, o Moon e o Bai, observaram que essas 3 variáveis, né, caminhada de 10 metros, TUG, que é basicamente uma caminhada que tem um giro de 3 metros, e no índice de marcha teve um benefício quando comparado ao indivíduo que não fez a visualização do movimento, né? Que só fez o treinamento de caminhar para trás. E aí, a questão do mecanismo preciso, né? Simplesmente da marcha para trás já não se tem tantos estudos, né? Que dirá, então, a visualização, associado com a visualização do movimento, né? E o efeito, né, nesses parâmetros também ainda não é totalmente preciso, né? Não se sabe exatamente os mecanismos, os benefícios, né? E aí o objetivo do estudo foi avaliar, né, e confirmar o efeito de 4 semanas desse treinamento de andar para trás, associado com a visualização do movimento, nos parâmetros de marcha e equilíbrio dinâmico e estático. Então, vamos lá para os métodos. Eram 24 sujeitos, né? Então, que acabaram completando o treinamento. Eles tinham que ter um AVC no mínimo há 6 meses, né? Então, foi de 6 meses a 1 ano. Então, é um AVC crônico, mas é um AVC crônico limitado, né? Não é também aquele AVC crônico lá às vezes eles vêm lá no ambulatório da doutora Liz, que já é um AVC de 5, 6 anos, né? Daí já talvez não tenha benefício para esse sujeito. Esse paciente ele tinha que estar independente na marcha, né? Então ele tinha que andar no mínimo 10 metros de uma maneira independente,
essa independência, ele poderia ter um auxílio, né? Ele só não pode ter a ajuda de uma pessoa, mas se ele tem uma muleta, uma bengala, né? Na verdade, se ele anda com bengala ou não, com mandador ou não, não interessa. Ele só não pode depender de alguém, né? E se conseguir fazer essa distância de 10 metros, ele estava dentro. Não ter um distúrbio visual nem auditivo, né? Justamente porque acaba sendo importante a visualização, né? Porque era uma variável, se o cara não enxerga, não faz sentido, né? E daí está estável, né? Então não utilizar outras, não ter outras complicações médicas, né? Aí aqui eles realizaram, né, o cálculo amostral, né? Então vamos conferir aqui. Eu deixei também o coisa aberto aqui. O G-Power aberto. Vamos fazer a conferência aqui, ver se vocês não enganaram. Então, lembrando, né, de novo, agora a gente está usando direto, né, até para fixar bem na cabeça também, né, o GPower é um software usado para fazer esse cálculo amostral, né, então eles usaram uma ANOVA, né, então o ANOVA lá na família dos testes é um teste F. Então, a ANOVA você vai ver, ixi, mas tem vários ANOVA aqui, qual será que eles usaram? A ANOVA, Repetido Mercur, então, Repetido Mercur, beleza, tem 3 opções agora, eram 5, agora tem 3. With and between. Olha lá. With and between. Beleza. Então, esse aqui. Eles jogaram lá o alfa, né, de 0,05. Beleza. Um power de 0,80. Então, aqui está 0,95. 0,80. Daí, o grupo e medidas foi 2 e 2. Grupo 2, medidas 2. Provavelmente aqui a correlação, quando eles não falam, né? Provavelmente deixou no padrão, né? E o effect size eles colocaram de 0,30. Vou voltar aqui só porque não aparece aqui na TV a janelinha de dar OK. Então, tá lá calculado, né, nos parâmetros lá, 0,30, 0,05, 0,80, 2,2, e daí os padrões aqui, né, que eles não comentaram, provavelmente deixou no padrão. A amostra necessária era 24, que é exatamente o que eles calcularam lá. Né? Então, óbvio que eles estavam certos, né, porque é uma revista boa, mas só para a gente fixar, né, até o gosto do G-Power, as variáveis, o que é cada coisa aqui também, né? Beleza. Aqui. Então, na verdade, eles acabaram recrutando 34, mas ao longo do tempo foi saindo gente e acabou que fechou nos 24, sendo 12 para cada lado, né, sendo realizado as medidas de marcha e equilíbrio. Então, vamos passar aqui para frente, que fica mais fácil da gente ver aqui as intervenções. Então, eram 4 semanas, né? 4 semanas. Então, todos os sujeitos, eles receberam uma terapia convencional por 30 minutos. Não tem uma imagem? Acho que aqui só. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, que às vezes está no celular, né? Então, todo mundo recebeu uma terapia convencional. Daí o grupo que só fez o treino para trás, ele fez uma observação, né? Ele fez uma visualização, mas ele fez a visualização de paisagem. Então é tipo as fotos lá que o Rafael fica postando lá e tal, cachoeira, um lugar bonito, né? Tudo conceitual, sem envolver um humano, né? Sem envolver um movimento humano. E aí era 3. Então a terapia convencional era 5 vezes por semana durante 4 semanas, 30 minutos por dia. E a visualização, né, no caso aqui de paisagem, era 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, durante 4 semanas. Né? Sendo que 10 minutos era observação e 20 minutos era treino. Então, fechava tudo 1 hora. Né? Então, a primeira parte aqui, meia hora de terapia convencional, a segunda parte, 10 minutos de observação, 20 minutos de caminhada para trás. Já o grupo que fez a visualização da caminhada para trás fez também a terapia convencional, beleza.
Daí fez 10 minutos de observação e 20 minutos de marcha para trás. Só que nesse caso era a observação de uma pessoa andando para trás. Daí você vai falar, mas tipo o quê? Tipo isso aqui, ó. Tipo esse cidadão aqui, ó. Olha lá, que maluco lá, ó. Acabou com anda para trás há 25 anos. Aí já é doideira já do cidadão. Olha lá, em busca da paz mundial. Isso aí parece que a Sabrina parece que vai entrar no propósito assim, pelo que ficamos sabendo. Ela vai entrar aí nessa vibe. Olha lá, desde 89, em busca da paz mundial, ele está andando para trás. E vai continuar, né? Então, queria avançar aqui, tem uma parte que ele está no meio do trânsito aqui que é muito bizarro. Olha lá, ó, na feira, então vai andando para trás, normal, aí vai meio desviando da turma aí. Quer dizer, aí tá meio roubandinho, né? Mas tudo bem. Opa, quase bateu com o saco ali na cabeça. Olha lá, ó, vai pegar o ônibus, olha lá, ó. Deu, opa, ou 360, mas daí subiu de ré. Aí, e aí, tá feito. Olha lá, ó, desviando, olha lá. Daí, esse aí é Índia, né? Provavelmente, Paquistão, algum lugar assim, né? Mas é Índia? Parecendo com mesmo? Então, as coisas são engraçadas, né? Então, é tipo isso. Né? É literalmente andar para trás. Literalmente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui a mais para falar. Tá, então era isso, em relação à intervenção. Daí ele ficava assim, ó, assistindo uma distância padronizada, né? Tanto quem está assistindo quanto quem está vendo a paisagem ficava uma distância padronizada na cadeira, assistindo. E que dá para ver que é coreano mesmo sem ver, né? O olho puxado, né? Só pelo cabelinho. E daí ele está assistindo a pessoa andar para trás, né? Bom, e aí o resultado principal do estudo seria a determinação, né, desse parâmetro de marcha tempo espacial e, como secundário, seria determinar o balanço de uma forma estática e dinâmica. Estática usando o teste sentar e levantar de 5 repetições e também o centro de pressão, e o dinâmico usando a escala de confiança no equilíbrio específico pela atividade. Eles utilizaram a plataforma Zebras, que é tipo isso aqui, ó. Então, nessa plataforma aqui, né, não necessariamente eles fizeram assim, numa esteira, mas a plataforma vai dando essas informações, né? E daqui a pouco vai aparecer aqui os gráficos de centro de pressão. Vamos ver. Parecia, não parecia? Deixa eu lançar aqui. Lá, ele vai dando os resultados ali, onde que você está pisando e tal, vai dando os gráficos. Então, eles fizeram uma análise, então, essa plataforma, ela gera essas informações nesse software, né? E depois eles analisaram. Para dar o resultado do estudo. Então, eles observaram, né, essa passada, a cadência, a velocidade, utilizando, né, uma velocidade de 10 metros, né, para avaliar essa questão. E aí, né, eles, para realizar essa escala ABC, basicamente eles caminham lá por 30 minutos e eles dão, é uma escala basicamente de confiança, não tem segredo aqui também, é um questionário, na verdade, isso só aplica, não tem nenhuma análise muito complicada, né? É basicamente, então, um teste sentar e levantar,
fazer a pessoa andar naquela plataforma e aplicar esse questionário. E a intervenção, a convencional, é com exercícios de tronco, exercícios de fortalecimento de membros inferiores, controle postural, exercícios com peso do corpo, exercícios com peso livre, halteres, essas coisas. Tinha distância aqui, eu queria achar ali. Eu marquei, mas agora não tenho certeza. Aqui, ó, ficava a 1 metro de distância, né, do computador, sentado assistindo, né, por 10 minutos lá, a paisagem ou o treino de andar para trás. E a análise estatística, eles utilizaram um teste de Mann-Whitney, né, o quadrado, para avaliar os grupos, daí as características, né, no caso. Por isso que eu uso aqui quadrado, né, para algumas de categóricas. E daí o teste do Bill Coxon, o Mann-Whitney, né, para fazer as comparações. E esses dois estão lá, né, no nosso resuminho lá da bioestatística lá que eu mandei para vocês. São testes bem utilizados, bem fáceis também, bem na estatística mais simples. Então dá para vocês olharem, né, também para observar, né, a interpretação e tal. Eles calcularam o effect size. Importante para a gente vai ser lembrar aqui desse eta quadrado acima de 0,26. Vai estar marcado lá, mas acima de 0,26 é um efeito grande. Um efeito de mudança grande. Só para a gente lembrar que na hora da gente interpretar lá os resultados. Vamos na tabela, né? Fica mais fácil. Então, basicamente, o pré-pós vai estar aqui, né? Então, o pré-pós de quem treinou assistindo caminhando para trás e de quem treinou assistindo paisagem. Pré-pós. Então, dentro de cada grupo, todos, basicamente, as variáveis foram melhoradas. Simplesmente de treinar andando para trás. Certo? Essa é a nossa primeira interpretação. Então, em relação, por exemplo, à velocidade de marcha. Se você simplesmente treinar de andar para trás com um AVC crônico, já melhora a velocidade de marcha. Assistindo o vídeo ou não assistindo. Né? Então, aqui, assistindo o vídeo, assistindo paisagem. Os dois melhoraram. A distância da passada. Os dois melhoraram. Enfim, sentar e levantar. Tudo. No entanto, para as variáveis de marcha e para centro de pressão, na verdade, aqui é a distância, né? Distância do centro de gravidade, na verdade, distância do centro de gravidade, acabou sendo superior de uma forma grande, né? Um effect size largo, acima de 0,26, né? Está marcado em amarelo, de você treinar assistindo previamente a marcha para trás. E se a gente observar em todos, em qualquer variável, o P aqui, todas abaixo de 0,05, qualquer variável é melhor, né? É um efeito maior de você ter assistido o vídeo antes. Então, os dois melhoraram, mas qual que melhorou mais? Quem assistiu o vídeo. E nessas 4 variáveis, foi um effect size grande. Né? Um effect size acima de 0,26, né? Nesse eta quadrado. Seria o effect size para esse tipo de análise. Certo? Então, demonstrando, né, o quão interessante foi essa técnica, né, de você observar o indivíduo andando para trás. E aí, na discussão, ele vai falar, né, basicamente isso, que ambos melhoraram. No entanto, quando você observa mais detalhadamente, o indivíduo que assistiu o vídeo andando para trás melhorou mais do que o indivíduo que assistiu as paisagens, né? Então, suportaram a hipótese inicial. De uma maneira geral, né, a caminhada para trás já tem um efeito positivo na marcha, na distância da passada.
você incluir, né, essa visualização do movimento, ela parece ser explicada, né, por esses neurônios espelho, né? Então tem o artigo, acho que está aqui na outra, eles até citam aqui, que era referência 34 mesmo? Esse artigo que eles citam aqui, nessa referência 34, eles já é um artigo mais clássico, 2000 e pouco, acho que 2002, uma coisa assim, que vai realizar, né, também uma avaliação uma investigação mais detalhada desse movimento, dessa questão de você assistir um movimento, né? E aí eles observaram também, né, naquela época já, que tinha esse benefício de você assistir um movimento, né? Só que no caso desse artigo que eles citaram aqui, quando você, que era um movimento de mão, né? Então, quando você assistia assim, né, no caso, então se eu assistisse um vídeo da minha mão assim, na verdade, assistisse um vídeo numa mão nessa posição, que é uma posição que eu consigo fazer, eu tinha um resultado. Agora, quando eu assistia de um vídeo de uma mão assim, que eu não consigo fazer até o movimento, seria tipo assim, né, que a mão para baixo, um movimento irreal, eu melhoro menos, né? E aí, esse artigo dessa referência 34 aqui, ele fala que o benefício não foi devido, né, aos neurônios espelho. Já que basicamente esse neurônio espelho seria o quê? Você observar alguém fazendo, independente se é possível ou não, né? Ou na verdade, assim, você assistir uma pessoa fazendo como se estivesse olhando no espelho, literalmente, né? Você vê aquilo no contrário. Já esse estudo aqui que a gente está falando, né, dá a marcha para trás, o provável mecanismo seria isso, né? Então, seria ativado, né, esses neurônios espelho, e essa associação deles, né, cortical, proporcionaria, né, essa maior estabilidade cortical e proporcionaria os benefícios que a gente está observando aí na marcha e no equilíbrio. Aqui, basicamente, falando a mesma coisa, que as extremidades, né, dos membros superiores também podem ser beneficiadas, né? Daqui ele vai ressaltar, né, que você apenas fazer a caminhada para trás já tem um benefício, mas você acentua ela, né, quando você faz a visualização do vídeo também, e que simplesmente também agora eu não vou lembrar o que é o WD, hein? Vou confirmar aqui, mas eu acho que é o caminhada também. Distribuição do peso. Também é uma das análises lá, né, aqui. Distribuição de peso no lado afetado, né? Então você vê que aumentou nos dois, aumentou mais também na coisa, mas sem um efeito largo, né? Teve um efeito moderado. Acaba sendo interessante, né? Porque se o indivíduo não solta o peso direito no lado afetado, né? Isso vai automaticamente afetar a marcha, né? Não tem como você andar normal sem uma distribuição de peso adequada, né? Então, há também um aumento, né, da distribuição de peso de uma forma importante, né, quando você faz esse tipo de treinamento. Aí, em relação à limitação, ele vai ressaltar que já havia uma diferença no equilíbrio no baseline, né, que é essa aqui que está marcada. Então, você vê que a única marcação que está no meio é essa aqui, ó. Já era menor lá, tá vendo? Que aqui o menor é melhor. Então, já era menor. Daí diminuiu aqui e aqui diminuiu. E aqui acabou sendo uma diminuição mais impactante, né? Do assistir o treinamento, né? Acaba sendo um viés, mas ciência, né? Quando randomiza, às vezes pode dar essas situações. Daí na conclusão, né? Basicamente é aquilo que a gente já repetiu várias vezes, né? Que esse treinamento de andar para trás, acrescentado de você visualizar o movimento, né, resultou numa melhora importante nos parâmetros de marcha e equilíbrio, seja estático, seja dinâmico, de pacientes com AVC, mas ressaltando que pacientes de AVC crônico,
né, de 6 a 12 meses, né, comparado com o grupo que assistiu só a paisagem, né? E acaba sendo interessante, de repente é uma das coisas que podem ser utilizadas no ambulatório, principalmente naqueles pacientes que vêm mais tardios para a gente, né? E lá tem um baita de um espelho, né? De repente, será que se assistir ao vivo, né? Se você põe ele lá na, na plataforma, lá, como é que é? Na paralela, e ele fica assistindo ao vivo, não tem um benefício maior ou não? Enfim, vamos parar aqui a gravação e discutir sobre.